Olá, boa noite, já é noite, é umas 23 horas. Eu fiquei aqui no meu estabelecimento atendendo os clientes e pensei em fazer esse vídeo, né? E vou fazer esse vídeo para vocês, falando um pouquinho do meu contexto, da minha vida, como eu vivi, quais foram as fontes que fui beneficiado e etc. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Como já vivemos e estamos vivendo. Da minha idade que eu tenho, né? Deixa fazer etária dos 30 e poucos a 40 anos, que eu nunca tinha visto na minha história um governo que fosse tão escroto, tão desrespeitoso, tão vagabundo como nós vemos nesse governo, cara. Sem meter lado político, partido político, só estou falando aqui a realidade, né? Do que eu vivi, sempre fui um menino muito inteligente, mesmo de infância, já venho prestando atenção nas coisas que nós vivemos. Né, cara? Uma pandemia onde todos os países estavam cientes e já tomando cuidado do que poderia acontecer de ruim, de mal, de pior em seus países. Os presidentes, né, já se movendo, buscando fontes e formas de evitar a mortalidade do seu país. Como nós vimos a Itália, né, aconteceu lá um catástrofe, foi o primeiro país que foi mais atingido, né? E o presidente lá tomou conta do problema que estava acontecendo e para solucionar aqueles problemas. Na Itália, quando surgiu o descobrimento da vacina que impedisse que aquele povo fosse protegido, né? Já foi logo tomando as providências, negociaram, compraram. O povo vacinaram em massa. E em 2020, 2021, já estava tudo voltando à normalidade, né? Em 2020, no final de 2020, estava voltando à normalidade, os campeonatos acontecendo, mesmo com máscaras, né? Fazendo aquele distanciamento ali um pouco, mas já estava normalizando tudo, a economia estava normalizando. O governo de cada país pagou o auxílio, né, emergencial devido, como congelando, né, para depois continuar a economia, né? Então, gente, só o Brasil teve um descaso, só o Brasil teve o desrespeito pelo governo que não valorizou o povo brasileiro. Um desgoverno que não teve respeito pelo povo brasileiro. A mortalidade e o próprio presidente, em vez de evitar, em vez de negociar a vacina e vacinar o povo em massa, para acontecer a migragem, para diminuir a mortalidade, ele zombou, cara, da ciência, zombou das pessoas que estavam com falta de fôlego, morrendo ali. Ele fez gestos desrespeitosos, onde o povo estava morrendo sem fôlego. E aconteceu, gente, o que aconteceu? Uma catástrofe aqui no Brasil, mais de 700 mil pessoas sendo mortas pela Covid. Quanto poderia ser evitado? Quando o Brasil foi o país mais que teve a oportunidade de evitar as mortes, foi o que mais colaborou com a Covid, com a pandemia, pelo desgoverno, pelo presidente genocida. Negou mais de 80 propostas de compra de vacina, favorecendo uma pandemia, como se o cara fosse a morte, favorecendo a morte no nosso país. Desrespeitou as regras, foi mau exemplo, como na evitagem
de contaminação, não usou máscara, não vacinou, fez discurso de ódio contra os médicos, contra os prefeitos, contra os governos que estavam colaborando contra, que estavam lutando contra a pandemia. Então, gente, não tem como vocês tiveram parentes, irmãos, amigos mortos pela Covid. Não tem como vocês ainda apoiar esse cara. O cara acabou com a economia do Brasil. O cara desvalorizou, o cara aumentou todos os itens do Brasil, dolarizou tudo e não dolarizou o salário mínimo. Porque se ele tivesse dolarizado o salário mínimo, estava de boa, estava tranquilo. Mas ele bateu continência para a bandeira americana, desvalorizou o Brasil. O Brasil nosso lá fora é uma vergonha diante dos outros países. É uma vergonha que esse capacho, né, fez lá fora, desvalorizando o nosso país, a nossa moeda, aumentando todos os custos. As famílias estão passando fome. Quantas pessoas hoje estão passando fome? Muitas pessoas estão passando fome por não ter condição de comprar um arroz para comer. Porque o cara desvalorizou o nosso país, a nossa moeda. Gente, é uma falta de vergonha. Então, cabe a vocês agora. Vocês estão com a caneta, estão com a chave na mão. No dia 2, estão faltando uns 12, 13 dias para essa eleição. Então, vocês, gente, sem olhar lado político, vocês têm que pensar na sua família, pensar nos seus filhos, futuro dos seus filhos, nas pessoas que morreram na Covid, nos seus parentes de amigos que se foram por falta de respeito de um governo, de um desgoverno, que não valorizaram o nosso país. Então, gente, no dia 2 de outubro, vamos dar o troco nas urnas, elegendo Lula presidente e todos aqueles que estão com Lula, que é a favor da vida, que é contra o ódio, que é a favor da vida, a favor do povo comer, do povo viver bem, ter direito de ter as suas 3 refeições no dia, todos os dias, valorizando a economia, as mulheres, os negros, os gays, valorizando as pessoas pobres. Gente, vocês têm que pensar, não vai pelo ego do ódio, pensem em vocês, beleza? Estamos junto com Lula, 13, com o nosso governador Brandão, Zé Carlos, deputado federal, Criciele, deputado estadual, Flávio Dino, nosso senador. Estamos juntos, rumo à vitória, gente. Pensa no bem de vocês, nos jovens, no futuro dos nossos jovens, nas escolas, na educação, na saúde. Vamos acabar com o ódio, toda revolta, desespero. Estamos juntos. Rumo ao dia 2 de outubro, votar 13 Lula, para acabar com o ódio e a volta do amor e a união das famílias no Brasil. Valeu e até a próxima.